professor Dr. Buzaide, diretor médico-geral do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estão comigo a doutora Débora e a doutora Melissa. Débora, ambas oncologistas da BP. Débora, seja bem-vinda. Melissa, seja bem-vinda. Obrigada, Dr. Buzaide. É um prazer estar aqui para discutir os principais estudos apresentados na ASCO desse ano. Obrigada, Dr. Buzaide e Débora, os dois grandes nomes da oncologia mamária. Muito obrigada. Bem, nós vamos dividir a nossa discussão em duas grandes partes. Primeiro, os tumores mais iniciais, então vai incluir adjuvância e neoadjuvância, e depois a doença metastática. Melissa, eu vou conversar com você dois estudos. O primeiro eu queria falar da neoadjuvância, porque o Catherine, a meu ver, ofereceu nessa análise de subgrupo e preditores de resposta algumas informações que são practice changing. O que é que você viu do Catherine? Lembrando, é um estudo onde pacientes receberam neoadjuvância, em quimioterapia baseada em trastuzumab, só 20% recebeu bloqueio duplo. Aqueles que tinham doença residual foram randomizados a TDM1 ou trastuzumab isolado. Grande redução em risco de recorrência, practice changing, padrão ouro hoje. O que é que você viu da análise do Catherine? Então, doutor Buzaide, eu vi, na verdade, foi apresentada essa análise exploratória que correlaciona a sobrevida livre de doença invasiva e alguns potenciais biomarcadores que podem predizer aí relação à resposta, né, com o tratamento. Então, eles coletaram amostras de tecido dos pacientes antes da cirurgia, e dessas amostras o DNA foi extraído para avaliar mutações hotspot de PIK3CA, e o RNA foi extraído para avaliar algumas alterações de genes de HER2, CD8, PDL1 e algumas outras assinaturas imunológicas pré-definidas. Então, eles acabaram avaliando que o status de mutação de PIK3CA ele estava presente em quase que 92% dessas pacientes. O benefício de sobrevida livre de doença invasiva com TDM1 foi independente dessa mutação de PIK3CA, e nenhum impacto também foi observado em ambos esses grupos de tratamento. Eles viram também que a expressão alta de HER2, ela teve um pior resultado no braço do Herceptin, provavelmente aí demonstrando que tenham realmente uma presença de um mecanismo de resistência ao HER2 na doença residual. Isso não foi visto com TDM1. Eles viram também que a expressão alta de PDL1 também foi associada a melhores resultados no braço do Herceptin, né, com um hazard ratio de 0,66, isso não foi visto no braço do TDM1, e concluindo então, a gente sabe que a mutação, soube, né, com a apresentação desses dados de análise exploratória, a mutação de PIK3CA, ela não influenciou resultados ou com Herceptin ou com o TDM1. TDM1 parece ser não ter relação com nenhum desses biomarcadores analisados, foi independente desses biomarcadores analisados e sugere realmente que ele supera esses mecanismos de resistência na doença residual tratada com bloqueio de HER2 previamente na neoadjuvância. Acho que é um padrão ouro mesmo nessa doença residual HER2 positiva pós-neoadjuvância. Esses pontos que você colocou são importantes. Eu, há pouco tempo, tive inclusive uma consulta por telemedicina, onde a paciente tinha só um plus de expressão de HER2 no tumor residual. E a colega estava hesitante em administrar terapia anti-HER2, julgando que não derivaria benefício. E exatamente a análise do Catherine mostrou que esses pacientes todos têm uma redução, em geral, na expressão de HER2, avaliando por messenger RNA, mas derivou benefício com o TDM1. Pode até não ter tido tanto benefício com trastuzumab, mas o TDM1 claramente está indicado. E eu acho que, para mim, isso conclui que a gente não deve medir esse HER2 do espécimen, seja como ele vier. O paciente, se tiver doença residual, vai receber TDM1. Eventualmente, um dia pode receber até trastuzumab de Rustican, provavelmente que vai dar um chega para lá no TDM1. Por agora, é TDM1.
TD1000. Vamos para um estudo importante de adjuvância. Existe sempre a briga, precisa antracíclico no paciente HER2 positivo ou não precisa. E o estudo TRAIN-2, que a meu ver atropelou o antracíclico com um trem, passou um trem por cima de uma vez, é um estudo holandês, onde as pessoas receberam 3 ciclos de FEC, seguido de, foram 6 ciclos, né, 18 semanas de paclitaxel semanal com carbo, e o outro braço, 9 ciclos de carbo com paclitaxel. E não houve diferença entre os braços. Você acha que o estudo é definitivo? Que falhas você vê nesse estudo? Doutor Buzzard, eu acho que sim. Agora foram apresentados esses 3 anos de acompanhamento, né? Do estudo foi originalmente publicado em 2017 e já demonstrava que a taxa de resposta completa foi igual, praticamente igual nos grupos, mas com muito mais toxicidade no braço que usou o antracíclico. E nesses 3 anos de acompanhamento, a gente teve aí os dados de desfecho secundário, de eficácia, né, que foram a sobrevida livre de eventos, definidos como o primeiro evento após a randomização, e a sobrevida global entre os braços. Então, houveram 23 eventos no braço com antraciclina e 21 eventos no braço sem antraciclina. A sobrevida livre de eventos nesses 3 anos, no braço com antraciclina, foi de 92,7%, e no braço sem antraciclina, de 93,6%, bastante semelhante, e a sobrevida global, nesses 3 anos, também foi de 97,7% no braço com antraciclina e 98,2% no braço sem antraciclina, independente do status de receptor hormonal e do status de linfonodal dessas pacientes. Lembrando que houve um declínio maior que 10% na fração de ejeção, menor que 50%, então entre 10% e 50%, foi quase que o triplo no braço com antraciclina, né, em torno de 8,6% versus 3,2%, e tiveram 2 pacientes que tiveram a leucemia aguda, né? Então, a conclusão é que esses dados apresentados de 3 anos confirmam esses dados de desfecho primário, onde a eficácia não melhora com a adição de antraciclina e a toxicidade é clinicamente relevante. Acho que o estabelece como um padrão realmente o tratamento de carboplatina e os taxanos associados, né, ao duplo bloqueio de HER2 nos pacientes estágio clínico 2 e 3 HER2 positivo, independente do receptor hormonal e status linfonodal. Acho que não tem um papel mais para antraciclina no tratamento dessas pacientes, né? Eu vou manter a minha mnemônica que o trem passou por cima do antracíclico 2 vezes, para lembrar que é TRAIN-2 o nome. E de volta. Excelente comentário. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Fique conosco, que agora eu vou explorar um pouquinho a Débora. Débora, na linha da doença inicial, 2 estudos são relevantes. O primeiro é o MINDACT, uma atualização feita pela Fátima Cardoso, agora com 8 anos. E na doença pré-menopausa, na mulher pré-menopáusica menor que 50 anos, mesmo em low risk, houve uma diferença com a adição da quimioterapia. Se você quiser comentar um pouco como fica isso e que perspectiva você colocaria, por exemplo, em relação a TAILORx. Sim, doutor Buzzard, acho que essa é uma das apresentações mais importantes na doença hormonal do congresso todo. O MINDACT agora ele tem 8 anos e meio de follow-up. Lembrar que esse é um estudo grande, é um estudo que incluiu 6.600 mulheres com doença localizada, incluiu na sua grande receptor hormonal, mas lembrar que 80% tinha expressão de receptor hormonal, 10% eram HER2 positivo e triplo negativo, para as quais esses testes não se aplicam. Esse estudo, o grande interesse era avaliar o braço em que o paciente era considerado por características clínicas de alto risco, mas ele tinha um risco genômico, um mama print, que vinha como um baixo risco. Então, aproximadamente 1.500 pacientes nesse grupo, e esses pacientes eles foram randomizados para receber ou não quimioterapia.
E é importante ressaltar que esse estudo ele não tinha poder para avaliar o valor preditivo do teste em informar se era necessário ou não quimioterapia. O desfecho primário do MINDACT era definir aos 5 anos se esse grupo que tinha um risco clínico alto e o risco genômico baixo, aos 5 anos, ele teria um intervalo livre de metástase à distância acima de 92. Então, esse era o endpoint primário do estudo. E o estudo foi positivo, ele mostrou no follow-up de 5 anos que essas mulheres elas tinham uma sobrevida livre de metástase à distância, que era o desfecho primário do estudo, de 94% aproximadamente, mostrando que provavelmente quimioterapia poderia ser prescindida. Lembrar que nessa primeira atualização, a diferença de eventos entre o grupo que fez ou não quimio era de 1 e poucos por cento, 1,5%, um pouquinho mais só de recidiva para os pacientes que não tinham feito químio. Agora, com 8 anos e meio, essa diferença de evento à distância foi de 2,6% a mais de eventos para o grupo que não fez químio, mas o que chamou mais atenção na apresentação da Fátima eram os grupos de mulheres com mais de 50 anos e menos de 50 anos. Ela mostrou que nesse grupo, com mais de 50 anos, os pacientes que fizeram ou não quimioterapia, não houve diferença em termos de eventos à distância, mas nas mulheres mais jovens, nas mulheres com menos de 50 anos, ela mostrou que as mulheres que não fizeram quimioterapia nesse grupo tiveram 5% a mais de eventos à distância em relação às mulheres que fizeram quimioterapia, mostrando que agora, nesse follow-up de 8 anos e meio, essa diferença é clinicamente significativa. No follow-up de 5 anos, essa diferença era de aproximadamente 2,5%, mas agora ela é de 5%. Então, a gente vai ter que repensar, pedir esses testes para as mulheres mais jovens na pré-menopausa, porque não nos dá uma segurança de que mesmo uma mulher que venha com risco clínico alto, um risco genômico baixo, eu não posso afirmar que ela não vai derivar um benefício de quimioterapia citotóxica adjuvante, e esses testes ele vêm alto risco, baixo risco, eu não consigo refinar a estratificação por risco genômico dessa paciente, diferente, por exemplo, de um recurrence score, em que eu tenho o score, eu posso raciocinar em cima desse número aí para as pacientes que têm doença localizada receptor hormonal positivo e são jovens. Então, você daria preferência, você sempre deu preferência, mas agora, numa mulher jovem, clinically high risk, você já não ficaria tão confortável com mama print low risk nesse cenário. Sim. Você provavelmente pediria um oncotype para poder ver, aqui lá está um pouquinho melhor o risco. Clinically high risk, a sugestão é que em mulheres entre 16 e 25, a gente faça alguma coisa mais agressiva do que só um tamoxifen. Então, ou a gente faria uma supressão ovariana, como sugerido na análise do Sparano, em termos de quem teve supressão ovariana teve maior ganho quando estava mais próximo dos 50 anos, mulheres muito jovens, que é mais difícil você fazer supressão ovariana, a químio não foi tão bem. Supressão ovariana, no caso, induzida pela químio. Você acha que você usa isso na sua prática, quer dizer, 16 a 25, clinically high risk, você daria só supressão ovariana, ou entre 21 e 25 você prefere, por exemplo, clinically high risk, usar químio seguido de supressão ovariana, como você tem feito na sua prática? Na verdade, esses estudos não respondem para a gente se realmente esse benefício vem da supressão ou da quimioterapia, mas na prática clínica, como a gente ainda não tem uma evidência definitiva de que seria suficiente apenas uma supressão ovariana, eu tendo a favorecer quimioterapia para essas pacientes, uma quimioterapia citotóxica, que pode ser aí a base de taxano, que não tem sequelas de longo prazo para essas pacientes jovens que têm muitos anos de vida, mas eu tendo a raciocinar, incluindo quimioterapia no tratamento dessas mulheres, que aí vão ter provavelmente anos de vida pela frente, e aí sim discutir uma supressão ovariana, um tratamento hormonal mais intenso também, complementando esse tratamento, mas a gente não tem como afirmar definitivamente se foi o papel da químio, não foi, a gente pode especular, mas na verdade deixar de oferecer um tratamento que historicamente é um tratamento que foi associado ao ganho em desfechos de sobrevida para essas mulheres, é muito difícil baseado em especulações, né? Muito bom. Vamos para a doença metastática um pouco.
Acho que vale a pena a gente comentar 4 estudos. Primeiro, rapidamente, Keynote 355, pembro com químio versus químio, para tentar brigar, obviamente, com o Impassion 130, com a Tezo-Neb. Descreva um pouco o estudo e vê como você vê se ele pode virar a ser um competidor. Acho que sem dúvida, né? Um estudo importantíssimo, colocando imunoterapia mais uma vez em voga para mulheres com câncer de mama triplo negativo. Esse estudo, ele é muito semelhante ao Impassion 130, mas ele tem uma diferença importante. Essas mulheres, elas poderiam ser incluídas nesse estudo de fase 3 randomizado se elas tivessem recidiva a partir dos 6 meses após tratamento da doença localizada ou uma doença metastática de novo. Lembrar que o Impassion, esse intervalo de tempo, ele deveria ser superior a 12 meses. Então, esse estudo, ele inclui mais pacientes da vida real. A gente sabe que doença triplo negativa é uma doença agressiva, recidiva no primeiro ano é muito comum, e esse estudo incluiu pacientes a partir dos 6 meses após tratamento da doença adjuvante ou neoadjuvante, essa recidiva mais precoce. Esse estudo é um estudo randomizado de fase 3, em que os pacientes foram randomizados 2:1 para receber placebo, com quimioterapia, a escolha do investigador, que poderia ser paclitaxel, nab-paclitaxel ou carboplatina combinado a gencitabina, versus pembrolizumab com essas 3 opções de quimioterapia. Esse estudo tinha 2 endpoints primários, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Na ASCO desse ano, nós tivemos a apresentação apenas de sobrevida livre de progressão, e esse estudo, ele mostrou que nas mulheres que tinham expressão positiva de PDL1 pelo anticorpo da DACO 22C3 acima de 10, elas tiveram um ganho importante em sobrevida livre de progressão do acréscimo de pembrolizumab à quimioterapia. Um estudo importante que mostra uma sobrevida livre de progressão de 9 meses e 9,7 meses para o grupo que recebeu o pembro, vezes 5 meses e meio aproximadamente para o grupo que recebeu o placebo em combinação com quimioterapia. No grupo com CPS score acima ou igual a 1, há uma tendência a uma melhora de sobrevida livre de progressão no braço que recebeu o pembro, mas por definição estatística, essa ganho não foi estatisticamente significante nas pacientes que não expressavam PDL1, não houve um benefício do acréscimo do pembrolizumab à quimioterapia. Importante ressaltar que aproximadamente 38% das mulheres tinham o CPS score acima de 10, e que é uma porcentagem semelhante ao que a gente viu no Impassion, que aí é totalmente um anticorpo diferente, uma avaliação diferente. Mas é um estudo importante, positivo, que vem aí a competir com o atezolizumab, aqui incluindo um grupo de pacientes talvez um pouco mais agressivo, que tenham progredido mais precocemente, mas é muito importante a gente ter os dados de sobrevida global desse estudo, que a gente não tem ainda. Muito bom. Então, ele talvez um dia seja padrão, por agora só provocador. Sim. Alguns médicos acham que nas hormonioterapias, dentre as hormonioterapias, usar fulvestranto upfront em pacientes sem envolvimento visceral e sem tratamento prévio, baseado no Falcon, é uma boa ideia. E aí nasceu, a meu ver, o Parsifal, em parte por causa disso. Só que aqui já incorporando o inibidor de CD4/6. Comente sobre o desenho do estudo e a conclusão do Parsifal. Esse é um estudo importante porque havia uma dúvida de qual seria o melhor parceiro hormonioterápico inibidor de ciclina, principalmente por uma análise do Falcon, que mostrava a melhora do fulvestrando em performance em relação ao inibidor da aromatase, principalmente em pacientes que não haviam sido expostas à terapia hormonal prévia e que não tinham doença visceral. E também uma análise do estudo MONALISA 3, que avaliou o fulvestrando num grupo de mulheres que estava em primeira linha de tratamento, mostrou uma sobrevida livre de progressão de 33 meses com a combinação de ribociclib e fulvestrando, sugerindo que talvez por dados comparados com outros estudos, essa sobrevida livre de progressão com fulvestrando seria superior em relação a usar inibidor da aromatase com inibidor de ciclina em primeira linha. Aí vem o estudo Parsifal, que é um estudo de fase 2, randomizado, que incluiu mulheres em primeira linha, hormônio sensível, portanto, e randomizou essas mulheres para receber fulvestranto combinado a palbociclib versus letrozol combinado a ribociclib.
E esse estudo, ele mostrou que a sobrevida livre de progressão não teve diferença alguma entre as duas hormonioterapias. Na verdade, a gente até teve numericamente uma sobrevida livre de progressão que favoreceu o inibidor da aromatase em relação ao fulvestranto. Então, coloca de forma clara, em termos de taxa de resposta também sem diferença, e colocando de forma clara, em equidade aí, inibidor da aromatase e fulvestranto na primeira linha de tratamentos de mulheres com tumores hormonais, hormônios sensíveis, e permitindo que a gente deixe para uma segunda linha o fulvestranto, e que agora a gente sabe que inibidor da aromatase é o tratamento de escolha na primeira linha dessas mulheres com doença avançada, hormônio sensível. Excelente. Vamos falar um pouco do Byleave. Não, hoje, primeira linha em paciente com receptor hormonal positivo, HER2 negativo, combinação de inibidor da aromatase com inibidor de CD4/6. E nós temos 3 estudos que já mostraram aumento de sobrevida global, MONALISA 7, MONALISA 3, MONARCH 2, e uma meta-análise também recentemente publicada, que já demonstra aumento de sobrevida global até em primeira linha. Então, é preto no branco. Pergunta é o que fazer depois. E, a meu ver, aqui o Byleave se encaixa bem, nos dando mais conforto na utilização do alpelisib em pacientes com PIK3A mutado. Comente o desenho do Byleave e os resultados. Esse é um estudo importante. A gente já tem aprovação do alpelisib, o inibidor alfa específico de PI3 quinase para mulheres com doença avançada, receptor hormonal positivo e mutação em PI3K. Importante ressaltar que o estudo que respaldou a aprovação dessa droga é o estudo SOLAR-1, que é um estudo de fase 3 randomizado, mas que nesse estudo havia um número muito pequeno de mulheres que já havia sido previamente expostas a inibidores de ciclina, em torno de 5% só aproximadamente. E nós sabemos que na prática clínica o padrão de tratamento na primeira linha de doença hormonal avançada é a combinação de hormonioterapia com inibidor de ciclina. Então, era muito importante que a gente tivesse esse dado que a alpelisib seria ativo e teria uma atividade importante, como mostrado no estudo pivotal de registro da droga, em pacientes já previamente tratadas com inibidor de ciclina. E aí vem a importância desse estudo, Byleave, apresentado pela doutora Hope Hugo na ASCO agora, que incluiu pacientes que tinham progredido ao nosso padrão de tratamento de primeira linha, que inibidor da aromatase combinado ao inibidor de ciclina. E esse estudo ele mostrou de forma clara que alpelisib é ativo nessa população, com uma sobrevida livre de progressão mediana de aproximadamente 7 meses e meio. Aqui, o desfecho primário deles era uma porcentagem de pacientes livres de progressão aos 6 meses, que foi de 51%, contemplando o desfecho primário e mostrando a atividade da droga nessas pacientes, e mostrando de forma clara que a alpelisib é uma droga que funciona muito bem nas pacientes que progrediram a inibidor de ciclina. Eu acho que uma coisa importante também da apresentação dela, que ela mostrou que esse estudo, comparado ao estudo de registro SOLAR-1, ele mostrou que as pacientes conseguiram fazer mais dose e densidade do alpelisib porque os médicos aprenderam a manejar a toxicidade dessa droga. Acho que esse é o principal calcanhar de Aquiles do alpelisib, e é entender que muitas vezes precisa usar um antihistamínico preventivo, precisa monitorar a glicemia muito de perto, para que os pacientes possam fazer um tratamento, possam manter a droga na dose preconizada e da forma preconizada. Então, acho que é um estudo importante que mostra que a droga é ativa no cenário de pacientes tratados no dia de hoje. A droga foi menos tóxica porque os médicos aprenderam a manejar a toxicidade, se conseguiu ter menos eventos adversos e menor necessidade de redução de dose do alpelisib. Muito bom. Então, eu acho que ele é practice change no sentido de que se o paciente recebe na primeira linha um inibidor da aromatase com um inibidor CD4/6, progride, tem mutação do PIK3A, 40% dos casos, próximo fulvestranto com alpelisib. Vamos, por fim, só falar um pouquinho num estudo que estava faltando, né, na próstata. Já tem anos e anos atrás, os inibidores de PARP, agora temos até 2 aprovados para próstata, o olaparib, acho que o outro é o caparib, do laboratório Clovis, e para mutações não BRCA, para perturbações em genes de reparo não BRCA.
E, finalmente, foi feito um estudo um pouco maior para a mama, já tínhamos um pouquinho de dado em San Antonio, mas dessa vez fizeram um estudo melhor, que incluiu BRCA 1 e 2, mas somático, e incluiu germinativo outros genes de reparo, PALB, ATM, CHEK2, dentre outros, como foi feito na próstata. Você pode comentar a relevância desse estudo? Acho que é muito importante, né? A gente até então ficava relativamente limitado em incluir inibidores de PARP para pacientes com mutação germinativa em BRCA1 e 2, mas tinha todo o racional para usar em outros genes de reparo também. Então, esse estudo ele mostrou uma atividade clínica muito importante do olaparib em pacientes com mutação germinativa em PALB-B2, aqui uma taxa de resposta de 80%, um benefício clínico de 100% na corte tratada, e também uma atividade importante em pacientes com mutação somática de BRCA1 e BRCA2, com uma taxa de resposta de aproximadamente 50% para as pacientes que usaram o olaparib se tinham mutação somática de BRCA1 e 2, magnitude de efeito muito semelhante ao que a gente viu no estudo Olympiad, que avaliou o olaparib para mutação germinativa em BRCA1 e 2. Eu acho que passa a ser uma opção importante de tratamento nesses cenários. Agora a gente tem que, aí vai provavelmente enfrentar um pouco de dificuldade frente às operadoras de saúde, se eventualmente a gente se deparar com um paciente como esse, quiser usar essa droga que mostrou ser ativo, uma taxa de resposta importante nesses subgrupos, principalmente mutação germinativa em PALB-B2, somática BRCA1, BRCA2, não mostrou atividade nos outros genes de reparo de mutação germinativa como ATM, por exemplo. Muito bom, Débora. Eu acho que você sumarizou bem os estudos mais relevantes da mama, tanto inicial e metastático. Melissa também cobriu pontos importantes de estudos de alta relevância. Eu queria agradecer as duas pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Busadi. Obrigada, doutor Busadi. Obrigada, Débora. Obrigada.